há um outro fator, Rafael, um outro fator que pode ser um dado positivo jurídico para essa questão no STF. Que fator é esse? Conta pra gente, Rose. Contextualiza para o nosso ouvinte aqui. Tem vários comentários aqui no nosso YouTube nesse momento, muita gente comentando e falando, né, sobre essa questão da Zona Franca. Em relação à Zona Franca, os ataques à Zona Franca, a gente tem que pensar nisso, em responder no voto, né? Avaliar os candidatos que não trouxeram o assunto para a pauta, né? Falando, acredito eu, sobre os parlamentares do Estado, as pessoas que não se manifestaram em relação a isso. E aí tá todo mundo de olho mesmo nesse assunto, no nosso caso aqui de ouvido em pé. Então conta pra gente, Rose. Agora, assim, a questão é tão grave que não dá para esperar só o voto, não. Assim, o voto é mais um processo dessa questão toda, com certeza, mas ela requer medidas muito emergenciais, é por isso que a gente está vendo essas ações jurídicas, porque todo mundo já percebeu que o canal de diálogo com o governo está interrompido, e no próprio governo do Amazonas isso foi percebido, e que pode vir um ataque ainda maior, né? A ampliação dessa questão sobre o IPI, da diminuição do IPI em todo o país, o que vai acelerar os danos aqui na Zona Franca de Manaus. O dado positivo na questão jurídica, que pode ser positivo, na verdade, que é observado nesse momento, você lembra, quando saiu aquele decreto de fevereiro, houve uma ação judicial apresentada no STF pela Associação Comercial do Amazonas, que foi, inclusive, alardeada pelo pré-candidato, ex-prefeito Arthur Virgílio, e ele não tinha legitimidade para entrar nessa ação, para ser alguém que apresentasse essa ação, porque a gente já falou também aqui que só que tem legitimidade aqui é a Assembleia, o governo do Amazonas e um partido nacional, e essa associação também teria essa legitimidade. O Marcelo Ramos esteve na nossa entrevista também há umas 2 semanas e fez até uma ironia em relação a essa coisa do Arthur ter ido lá e apresentado quando não tinha legitimidade para apresentar. Pois bem, de toda sorte, essa questão ela não foi resolvida ainda, Rafael, e ela recebeu um relator naquela ocasião, e o relator foi o ministro Alexandre de Moraes. Então, está com o ministro Alexandre de Moraes já um questionamento relacionado ao decreto que é danoso para a Zona Franca de Manaus, e essa nova DI do governo, ela foi para um outro ministro. Então, algumas pessoas do meio jurídico, eles observam que há aí uma brecha para se questionar a relatoria de André Mendonça, retirando, portanto, essa relatoria de André Mendonça e passando para Alexandre de Moraes, que foi o primeiro ministro do STF a receber uma reclamação ainda não analisada sobre a questão do IPI na Zona Franca de Manaus. É um dado interessante porque ele faz parte dessas estratégias jurídicas que acabam importando e trazendo benefício do que a gente pode observar, que é um risco para a Zona Franca, a manutenção, a relatoria do André Mendonça sobre esse assunto. Muito bem, Rose. Está aí mais informação então para o nosso ouvinte, para ficar por dentro do que está acontecendo. Tem um ouvinte aqui falando sobre abaixo-assinado, né? O nosso amigo aqui, o Arthur Porto. Já temos algum abaixo-assinado contra o decreto, alguma coisa? Pois é, Arthur, para contextualizar você, a gente tem uma ADI, né, uma ação direta de inconstitucionalidade, que é uma ação que foi ingressada pelo governo do Amazonas no Supremo Tribunal Federal, no STF, como a Rose está trazendo aqui para a gente. Ela caiu primeiramente aí para a relatoria de André Mendonça, o ministro que foi indicado pelo presidente Bolsonaro para o STF. E tem outra ADI, né, Rose, que a gente também já trouxe informação aqui, que é uma ação ação direta de inconstitucionalidade, dessa vez organizada pela bancada federal, pelos parlamentares, e que deve ser ingressada pelo Solidariedade, o partido, ainda nessa semana, segundo o Bosco Saraiva, que é do Solidariedade aqui do Amazonas, né, Rose? Acho que passamos tudo certinho para o nosso ouvinte, né? Sim, essa da bancada do Solidariedade ainda não foi protocolizado. Então, o que nós temos protocolizado é essa da ação comercial, que tem os questionamentos sobre a legitimidade do Arthur Virgílio, e aí ela está lá com o Alexandre de Moraes, mas ela não foi resolvida ainda, ela não teve análise. Então, quando ela não tem análise, ela ainda existe, né, no meio jurídico, e, portanto, esse é o entendimento das pessoas que eu ouvi do meio jurídico hoje, que essa ação que foi apresentada, que está na relatoria de André Mendonça, ela não deveria ter sido distribuída, ela deveria ter sido encaminhada automaticamente para Alexandre de Moraes,
para que ele resolvesse, já que ele ainda não definiu nada, não se pronunciou, não teve nenhuma sentença, nenhuma decisão sobre aquela primeira. Eu queria acrescentar mais um dado que eu apurei agora pela manhã, Rafael, porque além daquela ação da associação comercial, houve uma outra ação incrementada por um partido nacional, o PROS, o Partido PROS. Eu fui procurar informações agora pela manhã sobre essa ação e eu descobri que o PROS declinou há cerca de 2 semanas dessa ação. E ela estava com a relatoria de Alexandre de Moraes. Bom, a informação que eu tenho é que houve pressão para que o PROS desistisse da ação. E, bom, se houve pressão, essa pressão claramente foi uma pressão nacional, não foi uma pressão local. O PROS está no arco de aliança do presidente Bolsonaro. E a relatoria de Alexandre de Moraes, como eu acabei de dizer, ela é vista, né, dentro desse meio todo de disputa, pelo lado que não quer que a Zona Franca tenha resultados positivos no judiciário, é vista como algo de risco. Esse é um dado importante que a gente pode observar dessas movimentações todas de bastidores, como esse jogo é intrincado.